Fique à vontade, meu amado. Queremos me ouvir. Amém, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero dizer que é uma satisfação estar aqui juntamente com os irmãos nesta tarde, juntamente com o pastor Vicente, a todos os irmãos aí do Rio Grande do Norte, né? Como que é o nome de quem mora, quem nasce aí em Rio Grande do Norte? Rio Grande, Rio Grande do Norte, Rio Grandense, né? Rio Grandense. Então, a paz do Senhor a todo o povo rio-grandense, a todos os irmãos aqui também. Eu estava vendo aí os irmãos da nossa sede, nossa irmã Nésia, pelo que eu vi aqui, da nossa congregação, algumas ovelhas nossas aqui, que Deus abençoe a cada um. Eu quero ser muito breve, eu quero trazer aqui uma palavra. Mas A gente... não olhe para o relógio, fique à vontade. Amém. A gente vê essas coisas acontecendo, e o Senhor me levou a um texto aqui, que é de Romanos, capítulo de número 5, carta aos Romanos, capítulo de número 5, fala sobre as tribulações, né? E tem hora que a gente pensa que vai dar tudo certo, tem hora que a gente pensa que as coisas vão acontecer do nosso jeito, da forma costumeira, né? Da forma que nós já estamos acostumados, tudo da forma que a gente está habituado a fazer, e tem hora que não. Tem hora que as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa. Agora mesmo foi uma hora dessa. A gente pensou que ia ser de um jeito, achou que ia ser de outro. São as tribulações. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Se os irmãos quiserem acompanhar, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estão ali naquela região de Roma. Os irmãos estavam prestes a participar de uma grande perseguição. A gente vê na história que o povo de Deus, e melhor dizendo, a gente não sabe o que é ser perseguido. A gente não tem ideia do que é ser perseguido. Naquele tempo, os cristãos eles eram perseguidos na própria carne. O que acontecia? Se eles não rejeitassem o nome de Jesus, eles eram colocados crucificados, eles eram colocados sobre eles fogo, eles eram lançados no Coliseu de Roma. Então, isso é perseguição. Isso é você sofrer perseguição por causa do nome de Jesus, por causa do evangelho da cruz. E a gente vê que na história os irmãos, eles não desistiram. Tem até uma história que é até contada nos livros seculares, né? Que quando o imperador de Roma, quando Nero, ele tinha mandado crucificar alguns cristãos. Ele tinha colocado esses cristãos no caminho para o palácio dele. E ali, aqueles cristãos estavam em chamas. Eles eram colocados em pedaços de madeira, jogados sobre eles betume e colocado fogo. E certa feita, Nero estava indo em direção ao seu palácio e as tochas eram os crentes pegando fogo. E ali, ele, ao invés de ouvir gritos, ele ficou até meio enlouquecido, porque enquanto aqueles crentes estavam sendo queimados vivos, eles cantavam louvores a Deus. Então, a gente vê
que hoje a gente passa por tribulações, a gente passa por dificuldade, mas a gente não tem ideia do que é ser perseguido, do que é sofrer na carne por causa do Evangelho. A gente vê notícias, tanto na África, tanto na Índia, quanto na Tailândia, cristãos que ali estão perdendo a sua vida, missionários que estão perdendo a sua vida por causa do Evangelho, por não negar o Evangelho da cruz. Eu quero trazer aqui uma reflexão dentro desta palavra sobre até mesmo os dias que nós estamos vivendo. A tribulação, ela faz parte da vida cristã. Jesus não prometeu para a gente uma vida totalmente de delícias aqui nessa terra. O que ele escreve lá em 16:33 de João? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que coisa interessante. A gente estamos vivendo hoje um momento a qual a gente entende isso, porque a gente, na nossa carne, quando as coisas começam a sair do nosso controle, quando os nossos sonhos não são realizados, quando tudo aquilo que a gente planejou, a gente não consegue tirar do papel, isso a gente chama, nos entristece, nos angustia. Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Até mesmo na igreja, a gente às vezes queria alcançar tantas coisas na igreja, fazer tantas coisas, e nada está saindo como a gente imaginou, como a gente planejou, nada está saindo como a gente, em oração, pediu ao Senhor. Mas a gente entende que é Deus permitindo essa presente tribulação na vida da gente, na vida da igreja, mas o que alegra o meu coração, e eu quero que o seu coração também se alegre, é você saber que a tribulação, ela passa, ela não é permanente, ela vai passar. O que a gente tem que fazer é a gente permanecer firme, é se manter firme na fé, é olhar para Jesus, é saber que lá atrás um homem deu a sua própria vida, derramou o seu sangue numa cruz para minha salvação, pela sua salvação. Aleluia. Ele pagou um preço que a gente não consegue calcular. E a gente tem que se alegrar com isso. Essa oportunidade que temos de falar da palavra de Deus, a oportunidade que temos de ter um tempo para Deus dentro do nosso lar, ou então um tempo reduzido dentro da igreja, já é um motivo de a gente glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, porque Ele pagou um preço pela nossa salvação. O nosso passaporte está carimbado com o sangue carmesim que foi derramado naquela cruz. Então, irmãos, é motivo de a gente glorificar. É bem verdade que se a gente ficar olhando para a tribulação, se a gente ficar olhando para a dificuldade, a gente deixa de adorar. A gente deixa de exaltar ao Senhor. Você já percebeu, você que me ouve nessa tarde, que quando tudo vai bem, você chega na igreja, você dá glória a Deus, você dá aleluia. Quando tudo vai bem, você tem um louvor a oferecer ao Senhor. Mas a diferença do crente é quando tudo vai mal. Essa tem que ser a diferença na nossa vida. Quando tudo estiver mal, quando o dia estiver mal, a gente ir para a igreja e com sinceridade de coração chegar assim: Senhor, vim para a tua casa. Eu vim aqui te oferecer louvor, adoração. Mas o meu coração, Senhor, está apertado, estou angustiado, estou triste. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele momento que a gente chega na igreja, é quando a gente, naqueles poucos minutos, que a gente dobra o nosso joelho ao chegar na igreja. E se a gente tiver sinceridade de coração ali, falar com Deus: Senhor, estou aqui, vim me arrastando. Senhor, estou aqui, eu vim aqui não querendo vir à igreja, porque eu estou sentindo a tribulação, eu estou sentindo a luta, estou sentindo a pressão, o negócio não está fácil, mas eu vim te adorar. Eu vim te exaltar, eu vim te glorificar. Irmãos, eu digo a você, e se você colocar isso em prática na sua vida, no seu dia a dia, o seu culto na igreja será diferente. A gente acostumou com um mover assim.
que a igreja tem que ter fogo, que a brasa tem que estar totalmente acesa em todo culto, mas a gente não leva a brasa, a gente não leva o fogo. O que é isso? A gente não está orando mais. A gente não está buscando mais, Senhor, aviva a tua obra, a oração de Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque estava fazendo aquela oração ali porque ele sabia que as coisas estariam difíceis para o povo de Israel. Ele estava pedindo a Deus, Senhor, aviva, restaura. O avivamento traz restauração, o avivamento traz cura, o avivamento traz libertação, o avivamento traz transformação, o avivamento traz salvação de almas para o reino de Jesus. É o avivamento, é tornar a vida. Então, quando a gente, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio à luta, quando a gente se prostra aos pés de Jesus, e quando a gente fala com Ele com sinceridade de alma, Ele recebe o nosso louvor, Ele recebe a nossa adoração, e Ele fala com a gente. E Ele fala com a gente, porque Ele sabe que a gente tem fome de ouvir a voz dEle. Ele sabe que a gente tem sede de ouvir a tua palavra, porque a palavra dele restaura, a palavra dele anima, a palavra dele aviva, a palavra dele cura, a palavra dele liberta, a palavra dele transforma. É a palavra dele que nos restaura em todo o tempo das nossas vidas. Corta o meu coração quando às vezes eu vejo crente confiando nas mãos dos homens. Os homens estão aí, crente dizendo assim, já vai sair a vacina, os governadores estão preparando a coisa, vai dar certo. Irmãos, antes de o homem ter a vacina, antes de o homem descobrir a solução, Deus, Ele está antes de tudo, está acima de tudo. Dele é a última palavra. Aleluia! Dele vem a cura, dele vem a libertação, dele vem a transformação. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aqui a paciência vem no sentido de perseverança. Vem no sentido de perseverar. A tribulação, ela traz para a gente o desejo de perseverar. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas existe uma coisa interessante. Uma coisa interessante que também é algo que tem que ser colocado em prática. Eu posso ouvir da fé, eu posso falar de fé, mas o que vai mover através da fé é eu colocar em prática a fé que eu tenho, naquilo que eu acredito, naquilo que eu creio. Se eu realmente creio em Deus, se eu realmente confio em Deus, eu não vou apenas ouvir da palavra de Deus. Eu não vou apenas falar da palavra de Deus. Eu vou colocar a fé em prática. É quando tiver alguém enfermo dentro de casa e você não puder ir chamar o pastor. Se o pastor está distante, você não vai poder chegar lá. É você levantar as suas mãos e falar, Senhor, eu imponho as minhas mãos aqui sobre a minha casa, sobre o meu filho. Cura, Jesus. Liberta. E você usar a fé que você vem aprendendo no decorrer do tempo. É quando o inimigo se levantar dentro da sua casa, até mesmo usando alguém lá. E o inimigo está fazendo isso, irmãos, hoje em dia, está fazendo atacado. O inimigo está fazendo atacado. Está vendo a destruição de lares. É a droga, é a bebida, é a prostituição, é a carnalidade. Irmãos, está vendo o inimigo trabalhar atacado. E está faltando, às vezes, crentes que venham aqui, tenha fé, que não apenas ouça da fé, que não apenas fale da fé, mas que haja através da fé que tem em Deus, através da fé que tem em Jesus Cristo. Coloque a fé em prática. Nós estamos vendo aí empresas quebrando, nós estamos vendo aí os hospitais lotados. É tempo de a gente colocar a nossa fé em prática. É tempo de a gente interceder. É tempo de a gente estender as nossas mãos e falar, Senhor, repreenda todo mal.
corta o laço, Jesus. Lança por terra todo o mal. Lança por terra toda a malignidade. É a gente. A tribulação, eu assemelho ela, e eu quero fazer aqui um comparativo assim bem simples, com a turbulência de um avião. Você que já andou de avião, você sabe que às vezes em determinado momento o avião começa a tremer. O avião começa a tremer, porque ele está passando por momentos lá em cima, às vezes entre nuvens que está cheia, e ali vai e começa a tremer, tremer, tremer. Aí o povo começa a segurar no banco, o povo começa a apertar o cinto, mas daqui a pouco para. Aí vem a voz do piloto dizendo assim, olha, passamos por uma grande turbulência. Passamos, mas já passou. É a voz do comandante dizendo que passou. Hoje, a voz do comandante está dizendo assim para você, vai passar. A voz do comandante está vindo agora, dizendo para você, você vai passar pela tribulação. Tenha fé, acredite, coloque a fé em prática, creia que Deus ama a sua vida, ama a sua família, ama a tua casa. Vai passar essa tribulação. O próximo passo é você ter perseverança. Esse é o passo que a igreja tem que dar agora. É o passo da perseverança. Às vezes a gente está vendo hoje em dia que alguns crentes a gente pode até esquecer, porque usou a questão da pandemia e talvez não voltarão mais para a igreja. Não voltarão mais. Uns foram pegos nos seus próprios pecados, outros foi dando vazão, foi deixando palavras vir ao coração, outros foi desanimando no decorrer da caminhada, porque estão olhando para o problema, porque estão olhando para a dificuldade, porque estão olhando e confiando na palavra dos homens. Estão confiando. Pode ser o homem mais poderoso desta terra. Ele pode falar palavras bonitas, mas a palavra que eu creio e que você tem que crer é a palavra de Jesus. É a palavra de Deus que vem aos nossos corações. Então, a perseverança é fundamental na nossa vida. Se a gente não perseverar, a gente vai ficar ouvindo aquelas pessoas que sempre nos dizem assim, olha, não vai dar certo na tua vida. Você não tem um chamado. Ah, não, a sua igreja não vai para frente. Ixi, pode fechar as portas. Se você não perseverar nesse momento, você nunca vai envergonhar essas pessoas que querem ver você pelas costas. Se você não perseverar nesse momento, é uma palavra de Deus que Ele manda dizer a você. É uma palavra que Deus manda dizer para você. Tem endereço, tem um coração aí que precisa ouvir esta palavra. Se você não perseverar agora, nesse momento de tribulação, você vai perecer. E você vai dar razão para aquelas pessoas que tanto quer te ver para baixo, de cabeça baixa. Eu quero profetizar sobre você. Em nome de Jesus, levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Fiel é o que te prometeu. Fiel é aquele que te chamou. Levanta a tua cabeça. Receba de Deus restauração sobre a tua vida. Receba ânimo na tua vida através do poder da palavra. Persevere. Não desista. Não olhe para trás. Não fique olhando para trás, dizendo que lá atrás, quando não estava na igreja, a coisa era diferente. Quando você não estava na igreja, a história era real, meu irmão. A história era outra mesmo. Agora você está na igreja, agora você está na presença do Senhor. Agora você tem um Deus que te guia, você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te cura, você tem um Deus que te liberta, você tem um Deus que trabalha na tua casa e na tua família. Eu vou te dizer mais, a tua casa está de pé, porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso que é o seu Deus, Ele está com as mãos sobre a tua casa e sobre a tua família. É por isso que você ainda está de pé e a sua casa está de pé e você ainda está assistindo esta live, você ainda está recebendo esta palavra. Então dê um glória, adore, glorifique, exalte a Ele aí, meu irmão. Aleluia! Louvado seja Deus! Perseverança. E eu me lembrei aqui, falando em perseverança, de Pedro e João subindo a porta do templo. E ele encontra ali
um paralítico, tinha os 2 pés para dentro. E aquele paralítico ali era colocado todos os dias na porta daquele templo. Todo dia alguém chegava e colocava aquele cidadão ali para pedir esmola. Colocavam ali e ganhava tanto o paralítico e uma comissão aquele que carregava. Ganhava também. Mas chegou o dia que, de tanto perseverar nessa situação, ele recebeu o milagre da parte de Deus. Chegou o dia do basta. Chegou o dia que Deus operou sobre a vida dele. Porque ele creu. E quando Pedro é perguntado o porquê aquilo tinha acontecido, Pedro diz assim, olha, vocês estão atônicos? Não, ele creu. Ele creu na palavra. Ele creu. Então, o segredo está aí, creia. Creia na palavra de Deus. Deixe de ser carregado. Chegou o momento de receber a palavra e saltar, sair dessa velocidade de cruzeiro, sair dessa mornidão espiritual e passar a ser cheio do Espírito Santo e viver debaixo da graça, do poder de Deus, adorando, glorificando, exaltando e testemunhando, para que as pessoas vejam, olha, não era aquela pessoa, olha, não era aquele, era tão pobrezinho, era tão tristezinho, era tão pequenininho, mas agora está aí, a coisa mudou, claro que mudou, porque recebeu a palavra, porque creu na palavra, e porque creu na palavra, recebeu um milagre da parte de Deus. Que em nome de Jesus, nesta tarde, você venha receber um milagre da parte do Senhor. Eu não sei o que você está passando aí, não sei a sua situação financeira, eu não sei a sua situação de saúde, eu não sei a situação da tua casa. O que eu sei, meu irmão, é que o mesmo Deus que usou Pedro para estender as mãos para aquele paralítico, é o Deus que nos usa nesta tarde para estender as mãos pela fé sobre a tua casa, pela fé sobre a tua família, pela fé sobre a tua vida. Em nome de Jesus, coloque-se de pé, pela fé, e dê um brado de glória, de aleluia, porque Deus não desistiu da sua vida. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da tua igreja. Ai, como alabasui, como a nébria, canta e como a. Aleluia. Deus não desistiu das nossas igrejas. Não desistiu. Parece que às vezes pelo silêncio, parece que nada vai acontecer. Parece que às vezes pelo caminhar das coisas, parece que nada vai acontecer. E a gente fica pensando, Senhor se esqueceu das nossas igrejas? Não, ao contrário. Ele está olhando para aqueles que perseveram. Ele está olhando para aqueles que não querem mais ser carregados e ser colocados em uma condição e que viva de esmolas da fé. Não. Ele está olhando para aquele que crê na palavra, recebe a palavra, adora através da palavra, glorifica através da palavra, que louva através da palavra, que tem louvor em casa, que tem louvor na igreja, que tem testemunho através da palavra. Isso que ele quer da gente. É o Deus que quer ver a nossa perseverança. A outra coisa que eu vejo aqui é que a perseverança, ela traz a experiência. Experiência. A gente, às vezes, tem um mau costume de contar testemunho de muitos anos atrás, que já não faz mais nem efeito, que as pessoas já sabem, e estão cansadas de ouvir. A gente fica contando aquelas coisas de 30 anos. Eu conheci um irmão, há uns anos atrás, numa igreja que passei, que ele ficava assim. Quando era o tempo do pastor fulano? Quando era o tempo do pastor cicrano? Até um dia que ele chegou e não sei se foi um ato de loucura, que ele falou, estou sentindo a presença do pastor aqui. O pastor que já tinha morrido há tanto tempo. Ele contava tantas coisas daquele tempo passado, que ele chegou ao ponto de até sentir a presença, né? E a gente fica, às vezes. Deus quer nos dar novas experiências, coisas novas. Agir na simplicidade. Eu sei que você queria uma palavra poderosa, cheia de fogo. Não, vamos parar um pouco para pensar. Vamos parar um pouco para refletir. Deus quer nos dar
novas experiências, porque o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento é o Deus que age hoje na vida da igreja. O mesmo Deus que agiu no Novo Testamento, na descida do Espírito Santo, através da palavra de Pedro, que salvou mais de 3.000 almas, é o mesmo Deus que age hoje no meio da igreja. Nós temos condição de ter novas experiências com Deus. Veja que experiência linda, a desse paralítico. Ele se levantou. Tem novidade agora para a igreja primitiva, tem novidade agora para toda Jerusalém, porque aquele que um dia, desde pequeno, as pessoas sempre viram ele mendigando, agora estava pulando, saltando e glorificando a Deus. Experiência com Deus. Eu vejo uma grande experiência também, indo um pouquinho mais além, no capítulo 9, quando Paulo tinha ido pedir cartas para poder perseguir os cristãos, para poder judiar daqueles crentes, bater nos crentes, prender os crentes, e no caminho de Damasco, ele vê um brilho. Naquele momento que ele vê o brilho, ele cai por terra. Caindo em terra, ele ouve a voz. E ele pergunta, quem é, Senhor? E Jesus, sou eu. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Que experiência linda. A experiência transforma a nossa vida, irmãos. Aleluia. A experiência transforma a nossa vida. Tira a gente de uma vida pacata e pequena. Tira a gente de uma fé morna e pequena. As experiências com Deus. Ela muda a nossa vida por completo. Paulo se levanta. Cego agora. Aquele homem tão poderoso que tinha o poder de bater, de mandar prender, agora está cego. Porque teve um encontro com Jesus. Eu aprendo uma coisa aqui interessante. Jesus falando assim, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos. Sabe o que eu aprendo aqui, quero dizer a vocês? É que todo aquele que mexe com os crentes está mexendo com Jesus Cristo. Glória. Todos aqueles que mexem com a gente, às vezes que nos fere, todos aqueles que tocam na gente, muitas das vezes com palavra, ele está mexendo com o próprio Jesus. Isso mostra também que Jesus está em todo o tempo nos acompanhando através do seu olhar. Em todo o tempo acompanhando a gente através... Jesus não perdeu a gente de vista. Na hora que a gente pensa isso, que Deus perdeu a gente de vista, Deus não nos perdeu de vista em todo o tempo. E a promessa de Jesus foi, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vejo as mãos de Deus assim nesta tarde, sobre a tua vida. Eu vejo as mãos de Deus assim sobre a tua casa. Deus quer te dar novas experiências, para você ter testemunho. Às vezes você caiu, às vezes você está aí prostrado, você está aí jogado. Receba esta palavra no teu coração em nome de Jesus. Coma ela, coloque ela em prática e sinta o Senhor te colocando de pé através da sua palavra. Talvez você está aí sem esperança, sem saber o que fazer amanhã. A conta está aí para pagar. Você está aí, as coisas estão aí para acertar. Você está aí, os negócios estão indo de mal a pior. E você está dizendo, é a pandemia. E é mesmo, meu irmão. Mas eu estou dizendo aqui o contraponto. É o Jesus que não te perdeu de vista. Ele tem poder de te ajudar, de preparar. Nem que ele prepare alguém para te dar uma oferta. Nem que ele prepare alguém para chegar na tua vida e falar assim, eu estou aqui para te dar uma oferta. Essa oferta você vai fazer o que você quiser. Mas o Senhor me mandou trazer essa oferta para você. Você crê nesta palavra que está sendo ministrada nesta tarde? Você recebe esta palavra no teu coração? Glória. Você recebe esta palavra na tua vida? Deus pode. Deus pode. Ele sabe a Bíblia de conta que está lá para pagar. Deus está me mandando essa mensagem aqui. Deus sabe. Deus sabe o porquê você se enfraqueceu na fé. O grande inimigo da fé é o pecado, irmãos. E quando a gente está morno na presença do Senhor,
a gente corre um grande risco de pecar. E a gente pecando, a gente fica lá embaixo. A gente se sente rejeitado por Deus. Deus te perdoa. Ele está aqui para estender as suas mãos para a sua vida e te colocar de pé de novo através da tua palavra. Persevere. Tenha uma nova experiência com Deus nessa tarde. Eu te desafio nesse momento. Você pedir ao Senhor. Te desafio a você falar com Deus. Eu quero orar com você aqui. Eu quero orar. E você aí na sua casa, coloque um pedido de oração. Fale, Senhor, se o Senhor está falando comigo nesta tarde, e se essa palavra é verdadeira, opera sobre este meu pedido. Opera, Senhor, trabalha. Talvez você não está conseguindo mais ver. Eu falo para a gente nesta tarde que não está conseguindo mais ver a solução. Eu falo para a gente nesta tarde que não está conseguindo ter paz por causa dos problemas e das dificuldades. Eu falo para a gente aqui nesta tarde que está passando por problemas dificílimos, a qual a gente não pode resolver, a qual ninguém pode resolver, mas Jesus, a qual está sendo pregado aqui nesta tarde, através desta palavra, Ele pode, neste momento, Ele pode, através do teu poder e da tua graça, adentrar sobre este mal. Ele pode repreender toda malignidade. Ele pode repreender todo mal em nome de Jesus. Fecha os seus olhos aí na tua casa. Vamos falar com Deus. Eu quero interceder pela tua vida. Passei muito do horário. Quero interceder sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus de poder e de graça. Deus de maravilhas. Nesse momento, Jesus, que a tua palavra foi pregada, eu quero pedir a ti que o Senhor venha operar de forma sobrenatural sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus servos. Eis aí, Senhor, pessoas que não sabem o que fazer. Eis aí crentes que estão, Senhor, às vezes como aquele paralítico na porta do templo. Alguém precisa carregar. Alguém precisa dar uma esmola na fé. Senhor Jesus, como tu fizeste, Senhor, na porta daquele templo, faça nesta tarde na vida deste crente. Ele crendo, como Pedro disse que ele creu, e é por isso que aconteceu o milagre. Se houver, Senhor, alguém crendo, recebendo esta oração, que tu possas operar de forma sobrenatural. Anima os crentes, anima o teu povo, anima, Jesus. Repreenda toda mornidão. Ó Pai, às vezes tem vindo, Senhor, o desespero. Ah, Senhor, o pânico, a síndrome do pânico, meu Pai. Ah, Senhor, há muita gente que está olhando, Senhor, para os problemas, está olhando para a Covid, está olhando para tudo isso e vem o medo. E não apenas, Senhor, estão vendo as coisas acontecer e está com medo. Ó Deus, restaura esse crente. Tira todo medo, tira todo mal, tira toda desconfiança. Dai como a labasui, como a nébia, canta e como a... Ó Espírito Santo de Deus, renova o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero agradecer ao pastor Vicente. Muito obrigado, meu pastor, por essa oportunidade, para a gente poder refletir na palavra de Deus. Isso traz aqui uma palavra de aconselhamento, uma reflexão da parte do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus tem muito mais a fazer na vida de cada um, daqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo nessa tarde. Graças a Deus, meu querido evangelista, dentro disso, uma satisfação imensa, pode ter certeza. Eu sei que Deus tem lhe usado grandemente todo o tempo, mas hoje foi uma tarde especial, porque eu tenho certeza, não só eu, mas aí dezenas ou centenas de pessoas foram abençoadas com essa palavra,
Teve pessoas que colocou no início aqui, eu quero resposta de Deus, e eu tenho certeza que Deus deu resposta ao seu povo. Né? Foi por isso que houve os empecilhos, porque Deus queria realmente se revelar para nós com a satisfação, e pode ter certeza que esta é uma das primeiras, né, oportunidades que nós teremos de lhe ouvir em nossas lives, que Deus tem abençoado bastante, tem tido maravilhas em nosso meio através das nossas programações. Um abraço, felicidades, tá certo? Um abraço para a sua família, que Deus continue vos abençoando, e foi uma honra lhe ouvir nesta tarde. Amém. Eu tinha até preparado uma outra coisa, mas essa tribulação foi o sinal de Deus para a gente falar sobre. O Senhor me fez lembrar desse texto. Foi o sinal do Senhor para a gente. Que Deus abençoe. Outro dia lhe convidaremos, tá? Nós vamos passar por todos os nossos pastores da Assembleia de Deus Missão Cariati. Vai chegar o momento do nosso pastor presidente também, que eu quero aproveitá-lo. Sempre o senhor está em contato com ele. Dê um abraço dele aí por nós, tá certo? Amém. Da nossa cidade. Estamos sendo atacados com a pandemia. Houve um decreto aí. Eles queriam impedir os cultos, mas, graças a Deus, mudaram o decreto. Nós vamos continuar fazendo nossos cultos, mantendo o distanciamento, usando álcool gel, usando o verificador de temperatura, o tapete. Então, está tudo nos conforme, né? Jesus está fazendo maravilhas, e é isso que nós esperamos de Deus, é as bênçãos que Ele tem para distribuir para nós, né? É verdade, é verdade. Então, muitíssimo obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, pastor. Confiando em Jesus, viu? Um abraço. Amém. Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, bendito seja o santo nome de Jesus. Entrou aí, né? Muitas pessoas assistiram a nossa live. Hoje nós começamos um pouco atrasado, porque estava faltando energia, internet, né? Estão fazendo algumas instalações novas e também chovendo, né? Está chovendo. Quando chove, você sabe que a energia ela se compromete muito. Mas, graças a Deus, que realizamos a live hoje, tá certo? Deus abençoe todos vocês que entraram, que foram abençoados com a palavra de Deus através do evangelista Tene Bispo, que pastoreia uma bela congregação ali, uma igreja em Juripiranga, lá em São Paulo. E amanhã nós estaremos na Rádio FM Vale das Serras com o nosso programa. Lá é só 1 hora, é de 13h30 às 14h30, né? Então amanhã estaremos na FM, vai ter live também, e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Ore por nós e nós oramos por vós. E assim vamos conseguir atravessar a Macedônia, tá certo? Um abraço para todos vocês, no nome santo de Jesus. Que a graça, a misericórdia, as bênçãos do Senhor e a presença do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e para sempre. Paz do Senhor para todos e até amanhã, em nome de Jesus.